Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, que nessa manhã de quinta-feira o Senhor possa falar aos nossos corações e seja uma bênção essa mensagem, essa breve mensagem que será ministrada. Eu peço que você curta esse vídeo e que você também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A palavra ela diz assim, lá em Mateus capítulo 7, no versículo de número 25. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra aqui ela fala sobre as lutas, né? E a gente pode exemplificar, trazer na verdade esse texto aqui, essas coisas que foram ditas pelo Senhor, e fala da provação da nossa fé. Para que venhamos a estar firmados, a nossa fé ela é provada naturalmente. Nesse texto de Jesus ele cita a semelhança daquele que estava firme nele, daquele que estava construindo a sua vida espiritual e todas as áreas da sua vida na presença dele, na rocha, e aqueles que estavam construindo na areia. E ele mostra, né, as diferenças que há, a diferença que há entre edificar a casa sobre a areia e edificar a casa na rocha. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos quantos que passaram por provações, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que as provas na vida do crente, nas nossas vidas, elas são necessárias. Elas são parte de uma agenda do Senhor para aperfeiçoamento, para crescimento espiritual, para produzir em nós um milagre. Por isso elas vêm do Senhor, né? A prova, ela de fato, ela é a dor do parto. Quando a mulher está ali grávida, aquele período onde ela já está para ter o filho, ela sente fortes dores, assim é a provação. Não se engane o irmão ou a irmã, e para que o teu milagre nasça, para que ele venha a ser gerado, é isso que acontece. É dor, é sofrimento, né? O sofrimento é um plano de Deus para nos levar a esse milagre. E aí o texto ele fala que desceu a chuva, né, e os rios correram, desceu a chuva, assoprou o vento, combateram contra aquela casa e ela não caiu. A chuva não desceu na vida de José, mas ele não caiu. A chuva desceu na vida de Davi, mas ele não caiu. A chuva desceu na vida de Jacó, mas ele não caiu. Desceu na vida de Moisés, de Josué, de Abraão, de Daniel, e eles não caíram, porque eles estavam firmados no Senhor. Ainda que os rios tenham corrido, ainda que a chuva, né, tenha vindo com toda a sua força, e a chuva descer isso, fala daquilo que vem e de uma maneira repentina, eles não caíram, eles se mantiveram de pé, firmes na presença do Senhor, né? Em outras traduções diz que os rios transbordavam, né? Ou seja, o rio ele tira o domínio de tudo que está à sua frente. Quando o rio transborda, né? Aqui no Rio de Janeiro tem bastante enchente. Infelizmente, né, os rios, o leito do rio às vezes está ali bem poluído, e aí quando tem alguma chuva, os rios inundam, né? Transborda, e tudo que está à frente é destruído. Tudo que está à frente, nada tem domínio sobre essa força, né, das águas de um rio. Então, às vezes as coisas acontecem assim na nossa vida. Quantas coisas elas nos dominam, né? E vem como corrente de rio. Orgulho, mágoa, vaidade, desobediência. São tantas coisas que dominam o nosso ser, e por conta dessas coisas muitas casas caem. Saul caiu por conta disso, Esaú caiu por conta disso. Quantos caíram? Caim também caiu por conta disso, por não ter o domínio do Espírito Santo, mas ser dominado por alguma situação, ser dominado por algum sentimento. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Nessa manhã de quinta-feira, eu quero te alertar quanto a isso. Existem mágoas, existem vaidades, existem orgulhos, rancor, traumas, coisas que estão lá dentro e se tornam uma raiz de amargura. E isso faz você cair na presença do Senhor, ou na verdade sair daquilo que é a graça de Deus. O texto fala que os ventos assopraram. Os ventos aqui eles falam de ensinos, de coisas que vêm como doutrinas, ensinamentos. São verdadeiras heresias, né? Às vezes a gente escuta tanta coisa, né? Faça isso, pega isso aqui, esse copo de água, meia-noite, quando der meia-noite em ponto, beba água e rodeia 7 vezes o copo de água, umas coisas, sabe? A Bíblia não diz nada disso. Não invente e nem aceite essas invenções
que não estão na palavra de Deus. São ventos. Os ventos são essas coisas, esses falsos ensinamentos, esses ensinamentos que saem do coração e da razão do homem. Eu lembro que eu tinha um grupo no Telegram e tinha quase 2.000 pessoas, ou mais de 2.000 pessoas, que era um grupo sobre restauração de relacionamento. E eu me recordo que uma vez alguém chegou lá e falou que teve um relacionamento restaurado, e essa pessoa ela queria sortear a camisa que ela teve, a camisa que ela subiu o monte no dia que o relacionamento dela foi restaurado. Ela queria cortar aquela camisa em vários pedacinhos e sortear cada pedaço. Ela enviaria para o Brasil inteiro o pedaço abençoado da camisa. Aí eu lembro que os administradores do grupo que eu tinha na época, né, isso é 2 anos atrás, falaram: Alan, olha o que está acontecendo. Eu falei: misericórdia, nosso Deus. E aí a gente teve que entrar ali naquela situação, né? E os administradores, a gente deu uma restrição. O Telegram tem essa possibilidade para que aquela pessoa parasse de falar aquilo. Tava soprando ventos de falsa doutrina, coisa que não está na Bíblia, invenção. Onde já se viu cortar camisa e aquela camisa vai ser uma bênção? Isso é materializar a fé. Então isso às vezes destrói muitas vidas. Essas coisas destroem. E tem igreja que ensina isso, tá? Isso que é um grande perigo. Os ventos assopraram, destruíram, mas a casa edificada sobre a rocha, ela não é destruída, nem com a correnteza do rio, a força da chuva, e nem com os ventos assoprando. E aí o texto ele vai dizer assim: e essa casa não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha, né? Combateram contra aquela casa. Combate é uma atitude de oposição, onde ambos são oponentes. Você tem uma posição e tem algo se opondo a essa sua posição. A nossa caminhada é assim. Então, os ventos, as correntes, a chuva, o adversário, a carne, e às vezes pessoas que nós pensávamos ser amigos, né, acabam se opondo ao projeto de Deus na nossa vida. Então, combateram. Quantos estão combatendo? A sua fé tem sido combatida. Tem algo que está se opondo à sua fé. Talvez inúmeras coisas ao mesmo tempo. Mas olha, a sua vida está na rocha. Se não está, deve ser construída sobre ela. Se não esteve até hoje, deve sair da areia e ser construída sobre a rocha. A areia é fragmento de rocha. A areia é fragmento. A rocha é o próprio Senhor Jesus. Quando nós construímos a nossa vida sobre Ele, tudo será bem ordenado. Ainda que as dificuldades venham, porque tudo isso que aconteceu, chuva, rio, tempestade, tudo isso veio sobre a casa edificada sobre a areia e também sobre a casa edificada sobre a rocha, né? Na rocha. A diferença é que uma suportou e a outra não. Luta, meu irmão. Luta veio sobre todo mundo. Crente ou descrente. Pode ser ateu ou crente. Não tem essa não. Só que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, essas coisas acontecem. Mas a casa não cai. Nós não somos destruídos. A provação vem, mas não há destruição. O vento vem, sopra. A força da água vem. Tudo isso combate contra a sua casa, mas ela não é destruída. Alan, mas a minha casa já foi destruída. Deus está reconstruindo. Ele quer reconstruir e Ele já iniciou essa obra. Você está aqui ouvindo essa mensagem é porque o Senhor já está te dizendo isso. Agora é hora de deixar Ele edificar sobre a rocha e não sobre a areia. Como que eu vou edificar a casa sobre a rocha? Ouvindo as palavras do Senhor e as praticando. O Senhor fala isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que construiu sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é aquele que constrói sobre a rocha. Então, não só ouça, pratique. E o Senhor vai operar grandes bênçãos na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa quinta. A paz de Cristo.